E atenção, nesse momento, o ministro da Articulação Política, ministro da Articulação Institucional, Alexandre Padilha, está falando. Vamos ouvir. Para os projetos de transição ecológica. Então, tratamos, em primeiro lugar, disso. Segundo, o esforço do governo de, nesta semana ainda, poder encaminhar os 2 projetos de regulamentação da reforma tributária. O ministro Haddad tratou disso com os líderes, tem reuniões finais ainda para fechar o texto conosco, do Ministério das Relações Institucionais, Casa Civil, Ministério da Fazenda junto com o presidente, e vamos trabalhar para que a gente possa enviar até essa semana os 2 projetos de regulamentação da reforma tributária, e aí já conversar tanto com o presidente da Câmara quanto com o presidente do Senado, discutir relatoria, com a expectativa que o governo tem de que os 2 presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, que encerram o seu mandato no dia 1º de fevereiro de 2025, vão querer deixar como legado desse mandato a regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária foi de iniciativa, respeitando a iniciativa do Congresso Nacional. O governo, desde o começo, respeitou essa iniciativa. O ministro Haddad montou uma secretaria extraordinária de reforma tributária para apoiar os projetos, a PEC que estava no Congresso Nacional. Teve um papel muito importante os 2 presidentes das 2 casas do ano passado, o relator Aguinaldo Ribeiro, o relator Eduardo Braga, todos os líderes para aprovar a emenda constitucional, e acreditamos que este Congresso, em especial os 2 presidentes, vão querer deixar como legado do final do seu mandato a aprovação da reforma tributária, a aprovação completa. Então, falamos também dessa semana no encaminhamento dos projetos de lei de regulamentação. Mas então ainda não tem uma data, desculpa. Ainda não, mas vamos trabalhar para até essa semana poder encaminhar, com a expectativa do governo que até o final do mandato dos 2 presidentes, tanto da Câmara e do Senado, a gente tenha a reforma tributária, a regulamentação plenamente aprovada. Tratamos da pauta da Câmara, tem 2 temas muito importantes para trabalharmos na pauta da Câmara essa semana e a próxima, que é o tema do PERSE e o tema da compensação tributária. Isso faz parte de medidas de consolidação da saúde das contas públicas, encaminhado pela Fazenda no começo do ano. O PERSE tem um relatório já apresentado. O Ministério da Fazenda, o líder do governo na Câmara, junto com todos nós, vai discutir com a relatora, com o presidente da Câmara, com os líderes da casa, da base da oposição, buscar fechar um acordo final sobre esse relatório e tentarmos aprovar, botar para votar na Câmara essa semana a votação do PERSE. Isso garante um processo de finalização desse programa que foi criado na época da pandemia. A pandemia já acabou, foi um programa importante para o setor de eventos, cultura, turismo, hotéis, que sofreram muito durante a pandemia. Então foi um programa para socorrer esse setor dos impactos da pandemia, e a proposta agora é que ele tem um prazo para encerrar e uma definição do teto máximo de impacto nas receitas, impacto nas contas públicas que esse programa vem a ter. Então, fechar essa proposta. Né? A proposta é tentar fechar no relatório, estabelecer esse teto máximo neste valor e, sobretudo, o final do programa, o encerramento do programa, que ele dure até 2026, né? Finalizar 2026 a conclusão do programa naquilo que são as regras que estão estabelecidas com ele. Então, a Fazenda vai se envolver diretamente, já tem se envolvido, já teve reuniões junto com o líder da Câmara até o final para fecharmos a proposta final do relatório. Além disso... 15 de outubro ou 15 bi por esse ano? Não, são esse ano 5 bi por ano. Né? A medida, inclusive, foi porque só no ano passado já ultrapassou, chegou a quase 15 bilhões de reais o impacto já no ano passado. Né? Então, podemos cumprir aquilo que é uma programação sustentável em relação ao programa para consolidar a saúde das contas públicas. Além disso, a medida provisória que ficou da compensação tributária já foi aprovada na comissão mista. Vamos trabalhar para que ela possa entrar no plenário da Câmara nos próximos dias de semana, próxima semana, para concluir a votação tanto na Câmara como no Senado. E da pauta do Senado, nos concentramos nos projetos de lei prioritários do governo, que 10 deles já foram aprovados na Câmara. Desses 10,
2 já foram aprovados no Senado e já vem para a sanção do presidente, que foi o Sistema Nacional de Cultura e a isenção do imposto de renda, de 2 salários mínimos não paga mais imposto de renda, inclusive o relator foi o líder Randolph, e tem 8 desses projetos que já estão no Senado, estão caminhando bem no Senado, o presidente Pacheco já indicou relator, relatora, a expectativa é que a gente possa votar aí esses projetos ao longo do mês de abril, ao longo do mês de maio, para concluir a votação desses 8 projetos que também são prioritários, entre eles projetos importantes da transição ecológica, como o mercado de carbono, o PATEM, que é aquele programa de apoio à transição energética, que foi aprovado já na Câmara, com o relatório acordado com o governo, então trabalhamos para votar o mais rápido possível no Senado. O combustível do futuro, são 3 projetos que têm um impacto importante na transição ecológica, prioridade nossa. A regulamentação do ensino médio, que já tem a relatora Dorinha nomeada, o projeto da depreciação, que também já está nomeado, está na Comissão de Assuntos Econômicos, a expectativa é que possa ser votado o mais rápido possível, e o projeto de falência, de lei de falências, foi nomeado como relator o relator Jacques Wagner. Tem vários pontos que entraram na Câmara que não tem concordância com o Ministério da Fazenda, nem com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por isso o governo retirou a urgência no Senado, para que se possa tratar esse relatório, vai ficar com o líder do governo no Senado, poder tratar de forma adequada esse relatório, tirar pontos negativos que foram incluídos na tramitação na Câmara, para que a gente possa garantir que se vote no Senado um relatório de acordo com o governo, de acordo com o Ministério da Fazenda, inclusive poder tratar de que ao voltar na Câmara não sejam incluídos esses pontos. Então, um projeto importante desse que já está no Senado. Então, além disso, tratamos da sessão do Congresso. Essa semana, na quarta-feira à noite, vamos ter a sessão do Congresso. Eu quero reforçar aqui a compreensão do Congresso, em especial do presidente do Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco. O governo tinha solicitado no começo do ano que não se fizesse a sessão do Congresso antes que terminássemos a análise do relatório bimestral de receitas e despesas. Vocês sabem, durante a sanção por indicação do Ministério do Planejamento, foi solicitado o veto de algumas rubricas de emendas de comissão. Nós dizíamos que era necessário aguardar o relatório bimestral para sabermos a evolução das receitas, o quanto iam crescer as receitas, o quanto estavam controladas as despesas, para que pudesse chegar uma proposta na sessão do Congresso de reaproveitamento de uma parte desses recursos que estavam vetados. Então estamos construindo uma proposta de poder ajustar até a sessão do Congresso, uma proposta que a gente possa reaproveitar uma parte desses recursos, que eles estejam em programas importantes, programas de desenvolvimento urbano, de estrutura para os municípios. Então, estamos chegando aí numa proposta até a sessão do Congresso, fechar uma proposta de reaproveitamento de uma parte desses valores. Bom, são 13 horas e 3 minutos. Uma fala monótona, não entendi nada que ele falou, fala confuso. A única coisa que dá para interpretar são as entrelinhas. Na política não é o que a pessoa fala, mas aquilo que está nas entrelinhas. O presidente da Câmara, que está terminando o seu mandato, como quem diz, vai sair o líder, vai sair o seu grupo, essa é uma interpretação que se faz, vai querer deixar esse legado, é uma forma de pressionar. Ou seja, ele não disse, eu já articulei com o presidente da Câmara, está tudo certo, vai ser... Não, eu acho que ele vai querer deixar esse legado, é uma forma de pressioná-lo e lembrá-lo que está terminando o seu mandato. E também um certo falta de alegria, né? Uma comunicação meio protocolar, me parecia que ele estava muito à vontade. Isso também reflete o clima ruim do governo com o Congresso Nacional.